Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta quarta-feira já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês e vamos analisar as últimas informações do Flamengo. Você que está aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, você que talvez está levando seu filho na escola, vamos aqui cedinho analisar todas as informações do Flamengo. Tem muitas notícias aqui sobre o Mengão, inclusive tem o mercado da bola, o Flamengo que está em busca de novos reforços, o Claudinho que pode vestir a camisa do Flamengo. Qualquer momento pode sair uma boa notícia aí para o Flamengo, vamos ficar de olho. E tem bastante informação hoje, tem aqui o João Guilherme dando uma análise dele sobre a reformulação que o Flamengo está fazendo nesse momento, trazendo novos reforços. Tem também aqui os comentaristas, Vene Casagrande trazendo as confirmações do Flamengo sobre a investida que o Flamengo está fazendo no Claudinho. E vamos analisar também aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil trazendo as últimas notícias do Flamengo, tá bom? Antes do vídeo, eu quero que você já chegue deixando seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. Muito obrigado você que sempre assiste nossos vídeos aqui pela manhã, obrigado, seja bem-vindo você que está chegando agora. Inclusive, se você não é inscrito no canal, vá rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, faça parte aqui do canal Meu Mengão React, porque aqui vivemos Flamengo, tá bom? E deixa seu like, vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, quero ver a força da torcida do Flamengo, nos ajude aqui no nosso canal. Crédito nesse vídeo, o canal ESPN Brasil, canal SBT Esportes, canal também do João Guilherme, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Flamengo tá ali coladinho, segundo colocado do Brasileirão, teve folga nesta terça. Mais um noticiário lá na Gávea, esse aí, ó, para não. O Flamengo recebeu folga nesta terça-feira, isso porque o rubro-negro tem a semana livre, então o treinador aproveitou para dar aquele descanso aos jogadores. A comissão técnica do Fla alega que o auge do desgaste físico acontece 48 horas após a partida. Por isso, a equipe se reapresenta amanhã para iniciar a preparação para o duelo contra o América Mineiro pelo Brasileirão, que está marcado sábado no Maracanã. Mesmo sem vencer a 2 rodadas, o Fla está na segunda posição do Brasileirão, com 27 pontos. A 12 do líder Botafogo está tentando aí diminuir essa distância. Para o duelo com o Coelho, Sampaoli trabalha para contar com os atacantes Pedro e Bruno Henrique e o zagueiro Fabrício Bruno. O trio estava no departamento médico e deve voltar a treinar com o grupo nesta quarta-feira. Por outro lado, o volante Eric Pulgar segue fora, está tratando de uma lesão muscular. A novidade é que a CBF divulgou uma análise do chefe de arbitragem, Wilson Seneme, em relação aos lances polêmicos do clássico Fla-Flu e considerou que o árbitro Sávio Pereira Sampaio, com o auxílio do VAR, acertou em todas as decisões que tomou, como os 2 gols anulados e o cartão vermelho para Luiz Araújo. Houveram muitas situações, né, de área penal, na nossa visão, todas bem resolvidas, ou pelo campo ou pelo VAR. O lance de Felipe Melo em cima de Arrascaeta, que gerou debate sobre um possível pênalti, também foi assunto. Em velocidade normal, observando essa ocupação de espaço, quem ocupou espaço, quem estava na trajetória da bola, você consegue identificar quem propôs ou não o contato para ser faltoso ou não, com impacto ou não. E bastante interessante, bastante legal, que foi também, na nossa interpretação, uma correta decisão do campo de jogo, do Sávio nesse caso também. Agora sobre o mercado da bola, a diretoria rubro-negra segue em busca de reforços. As prioridades são Claudinho e De La Cruz. O diretor de futebol, Bruno Spindel, comentou sobre a negociação com o jogador do Zenit. Olha, não tem nada planejado ainda a respeito de viagem, as conversas seguem. De novo, uma negociação muito difícil, um atleta muito qualificado, que joga num clube importante, importante financeiramente também, campeão russo, acabou de ganhar a Supercopa, então é uma negociação que é extremamente difícil. Já o jogador do River Plate, que acabou de ser campeão nacional, despistou sobre o futuro em entrevista à imprensa argentina e garantiu que é feliz no River. Vamos acompanhar agora os próximos capítulos dessa novela entre Flamengo, De La Cruz e Claudinho. Temos 2 novelas, né? Flamengo, De La Cruz e Claudinho, e a CBF com a arbitragem. Ô, Seneme, acho muito legal poder te ouvir.
você colocar a sua visão sobre os lances. Está esclarecido, aí é um pouco mais complicado, porque no meu entendimento, falta dentro da área é pênalti e não marcaram. Agora, os outros lances, no final, a arbitragem acertou, só que não decidiu um lance em campo. Foi preciso a muleta do VAR. Será que ainda é necessário o árbitro em campo? Se continuar assim, vai ser difícil. Pela manhã, os jogadores estiveram no CT e reavaliação geral pela comissão técnica, um olhar especial nos jogadores que estão no departamento médico. Casos de Davi Luiz, zagueiro que saiu com desconforto durante o Fla-Flu, o Pedro, que também estava com desconforto muscular, ficou fora até da relação do Fla-Flu, e o Pulgar, que tem uma lesão sofrida no aquecimento do jogo contra o Atlético Paranaense. O chileno Pulgar deve ficar fora por mais um tempo, mas Pedro e Davi Luiz devem voltar nesse fim de semana, sábado, contra o América Mineiro, Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Em relação a Bruno Henrique, ele iniciou nesta segunda-feira a transição no gramado, fez algumas atividades no campo do CT, mas ele tem um prazo de recuperação de 3 a 4 semanas a contar da lesão sofrida há 10 dias no confronto com o Palmeiras em São Paulo, empate em 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique, sempre bom lembrar, ele sofreu um estiramento no joelho esquerdo, também no tornozelo, nos ligamentos desses locais, então ainda deve esperar um pouquinho mais, mas é sempre surpreendente na sua recuperação. Então Bruno Henrique já fazendo atividades no gramado. Como nessa segunda-feira houve reapresentação e a semana é livre, nesta terça os jogadores vão ter folga e aí se reapresentam mais uma vez na quarta-feira para iniciar a preparação de fato para o jogo contra o América Mineiro, sábado, no Maracanã. Flamengo ainda busca os reforços de Claudinho e também De La Cruz. Claudinho, o Flamengo tenta se aproximar do Zenit, acredita que esteja cada vez mais próximo disso. 15 milhões de euros no início, os russos pediram mais, mas o Flamengo vai tentando compor com bônus e afins. A questão do jogador já está mais acertada, o problema mesmo é convencer os russos. Além disso, vai buscar mais um volante, como disse o técnico Sampaoli, depois até da saída do Vidal. Depois do jogo, com muita polêmica, o Flamengo já voltou à preparação para o próximo desafio. E com uma notícia para trazer alívio aos rubro-negros. Bruno Henrique participou das atividades no campo pela primeira vez. O jogador teve um estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelo esquerdos no jogo contra o Palmeiras. E segue fazendo trabalhos para estar logo apto para voltar às partidas. Quem ficou de fora foi Pedro. O camisa 9 sentiu um músculo que fica localizado nas regiões lombar e do quadril. O atleta fez alguns exercícios no campo com um fisioterapeuta. Davi Luiz é outro jogador que ficou no departamento médico. O zagueiro deixou o gramado com dores no adutor e iniciou o tratamento na reapresentação. Fabrício Bruno, que teve uma torção no tornozelo no jogo do Atlético e treinou normalmente com os demais jogadores. O técnico Jorge Sampaoli tem a semana livre para recuperar jogadores e trabalhar com o elenco. O time só volta a campo no sábado, contra a América Mineiro no Maracanã. A defesa de Matheus Cunha foi um dos destaques na última partida. O goleiro foi uma figura muito importante para o duelo. Ele fez 3 defesas difíceis, a mais especial na cabeçada de Nino. Com o empate contra o Fluminense, o Flamengo, segundo colocado do Brasileirão, viu o Botafogo abrir 12 pontos de vantagem na liderança. Com a semana livre, o Fla segue em busca de se recuperar e voltar para a briga pelo topo. Muito bem, antes de comentar do Botafogo, do Flamengo, tem ingresso mesmo e você já pode começar a tentar o seu ingresso. Hashtag SBT Esporte Rio, ingresso para amanhã, jogo do Botafogo contra o Patronato. O que você vai fazer? Você vai gravar, um vídeo cantando a música do Segovinha. Dançando, cantando, dublando. Tem que ter a música do Segovinha. Pode ser você no gogó ou colocar a música num equipamento. Enfim, tem que ser criativo. É um par de ingresso, né, Big Boys? Você e um amiguinho ou uma amiguinha pro jogo. Então, um vencedor vai levar... São 2 vencedores? São 2 pares? Que chique. Então, são 2 vencedores. Você e um amiguinho. Então, hashtag SBT Esportinho no Twitter. Não pode no... Vamos tentar no Instagram também? Não pode, né? Ah, que chatice esse negócio de Twitter. Mas é então só no Twitter. Hashtag SBT Esporte. Vênia Casagrande, boa tarde. Lucas Pedrosa, boa tarde pra você também.
Vene, boa notícia do Bruno Henrique. Tem mais algum retorno além do dele? Boa notícia, eu não vou dizer boa notícia não, maravilhosa excelente notícia, excelente notícia, não só para o Flamengo, para o torcedor rubro-negro, mas também para o jogador, porque querendo ou não, mais uma lesão, mais 2 lesões, né, que ele teve que passar aí para o tratamento, ainda está passando, porque não é certo ele retornar no sábado, quando o Flamengo volta a campo contra o América Mineiro, no Maracanã, ainda não é certo, mas a expectativa é boa, porque ele já iniciou o trabalho de transição. Na pior das possibilidades, ele volta no jogo seguinte, que se eu não me engano é pela Copa do Brasil contra o Grêmio, mas enfim, uma boa notícia. Outro jogador que volta com certeza é o Fabrício Bruno, teve um problema no tornozelo, também estava suspenso na última partida, mas treinou normalmente. Fica a expectativa para o atacante Pedro e o Pulgar também, né? São 2 jogadores extremamente importantes. O Vene ontem trouxe a importância desses jogadores e como isso ficou nítido na ausência deles no último jogo. Agora, tem um personagem que eu queria comentar agora com você, Pedrosa, que é esse tal de Bruno Henrique. O homem joga muito, né? E a dúvida de todos era, será que o Bruno vai voltar depois de uma lesão tão severa, 9 meses? Será que ele volta? Porque a velocidade sempre foi um grande aliado, às vezes eles voltam um pouco com menos velocidade, e não. O que se entendeu é que o Bruno voltou com atividade lá em cima. E na minha opinião, ele foi a cereja do bolo. O Sampaoli ainda tem apresentações, o time do Sampaoli, com muita irregularidade, né? Tem jogos em que você fala, olha, o Flamengo jogou muito, e tem jogos que você fala, nossa, não foi tão precioso assim. E o Bruno, desde o retorno dele, todos os jogos em que ele esteve, o momento em que ele estava em campo, ele é o diferencial do Flamengo. Se a gente for pensar depois da data FIFA, o Flamengo teve apresentações muito ruins e quando o Bruno Henrique voltou a apresentar o futebol dele, foi titular pela primeira vez, continuou marcando gols importantes, o Flamengo subiu de produção. É um atleta que é extremamente diferenciado, todo mundo sabe disso, que passa confiança aos seus atletas, passa confiança para a torcida também, porque ter o Bruno Henrique, seja como titular ou entrando no segundo tempo, é sempre algo a se comemorar, e a volta dele para esse Flamengo é extremamente importante, assim também como o Ayrton Lucas, que apesar, depois da seleção também caiu de rendimento, mas o Pulgar é um cara que faz muita falta para esse time do Flamengo na saída de bola, o Thiago Maia, que é um jogador que eu gosto, nessa temporada tem oscilado negativamente, então são jogadores que simplesmente fazem muita falta para o estilo de jogo do São Paulo. Vene Casagrande, fala. Antes de mais nada, ontem a gente não teve muito tempo para debater porque o assunto arbitragem acabou tomando conta. Mas a gente não pode deixar passar batido. A atuação do Flamengo contra o Fluminense foi ruim. A gente não está falando sobre isso porque a arbitragem de fato chamou muita atenção de uma maneira negativa. O segundo tempo, então, foi todo do Flu, né? Mas se a gente parar e analisar o futebol do Flamengo, e foi exatamente o que você disse aí, o Flamengo ainda está oscilando. Tudo bem, oscila menos que antes, mas eu entendo que não pode oscilar tanto assim. Eu não digo nem, Vene, uma oscilação de resultado esportivo, tá? Perdeu e ganhou. Até porque os resultados são bons. Isso, eu digo uma oscilação de apresentação, né? Porque o que o rubro-negro se acostumou nos últimos anos, e com razão, ele quer ver bons jogos, ele quer assistir bons jogos, ele não quer ver um jogo mais ou menos. O rubro-negro está acostumado com isso. Para resumir esse papo aqui, quem mereceu ganhar o jogo? Sejamos bem francos. O Fluminense. O Fábio não fez defesa. É isso, o Fluminense jogou muito melhor. Isso é sintomático. Sobretudo no segundo tempo, ali pelo lado esquerdo com o Felipe Luiz, que para mim é um cracaço da bola, mas fisicamente ele não aguenta mais 90 minutos, isso está nítido. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. E agora o São Paulo vai ter a semana inteira para trabalhar. Vamos ver o que ele vai conseguir ajustar. Você disse que eles treinaram ontem. Isso. E folgaram hoje. Exatamente. E voltam a treinar nessa quarta-feira. Bom questionamento, fiz esse questionamento. Quem que me pediu para perguntar isso? Você não pode revelar. Pô, deixa em off, pô. O que rola no camarim, morre no camarim, pô. Quem que me pediu, Pedrosa, pra perguntar isso? Eu sou sempre a favor do off. Sempre. Eu vou te mandar minha figurinha. Fica sossegado quem off. Eu uso muito. Enfim, bom questionamento. Muita gente questionando isso nas redes sociais, inclusive, mas é metodologia de trabalho do São Paulo. Ele e a comissão entendem que 48 horas após a partida é quando os jogadores apresentam o maior desgaste físico. Então eles se apresentaram na segunda-feira, pós-jogo, e hoje folgam, e como eles vão ter a semana inteira para trabalhar, aí volta a treinar na quarta-feira. Mas isso ele sempre fez assim? Quando é a semana inteira livre, ele faz isso. Ele faz isso. Se tivesse jogo quarta ou quinta, duvido que ele daria folga na terça-feira. Porque também tem um ciclo de treinamento, né? E é como a gente fala, a mudança de treinador é ruim no futebol.
Porque você muda o jeito tático, o trato com os jogadores, muda tudo, né? Mas também porque muda a preparação física. Claro. E as pessoas não entendem como... As pessoas entendem, mas não imaginam o quanto isso hoje é importante no futebol, mais até do que qualquer outra coisa. Geralmente, quando vai embora o treinador, vai embora também o preparador. Tem clubes que não, que tem os seus preparadores, enfim. Mas geralmente, hoje em dia, né? Vem o treinador, vem a galera toda dele. E aí um pensa desse jeito, o outro pensa num ciclo de treinamento diferente. E como mudar isso bruscamente é ruim. Agora, ô Lucas Pedrosa, em relação a essa oscilação do Flamengo, na questão das apresentações do Flamengo, você acha que essa forma do Sampaoli conduzir também a questão tática, um jogo ele tem 3 zagueiros, um jogo ele não tem, um jogo ele se comporta muito também pelo adversário, coisa atípica do Flamengo nos últimos anos. O Flamengo tinha um jeito de jogar, assim como o Palmeiras, joga daquela forma e os adversários se adaptam a ele. Isso está diferente com o Sampaoli, ele se adapta muito também ao jeito do adversário jogar. Eu avalio o trabalho do Sampaoli até aqui como bom, tá? Recuperação de confiança do Flamengo, recuperação de se colocar como postulante ao título, não só no Campeonato Brasileiro, que agora ficou muito difícil, como a gente já falou aqui, mas principalmente nas Copas e uma recuperação de confiança na Copa do Brasil e também na própria Libertadores. Agora, a questão não é essa, Fernanda. Em relação ao jogo contra o Fluminense, eu vou ser honesto. Eu acho que o torcedor do Flamengo, ele se acostuma, como você muito bem disse, a sempre vencer, a sempre estar dominando. E, cara, enfrentou uma grande equipe que é o Fluminense. Sim. E vai ter dia que vai jogar mal. O que não pode acontecer é o que aconteceu lá contra o Red Bull Bragantino. Tomar de 4-0 contra uma equipe que é inferior ao seu time, apesar do Red Bull Bragantino ter uma boa equipe. Entre outras oscilações. Agora, esses jogos onde você enfrenta grandes adversários, você, vez ou outra, acabar oscilando dentro da própria partida, e repito, acho que o Flamengo jogou muito mal contra o Fluminense merecia vencer, é uma coisa que eu encaro como natural, Fernanda, principalmente, repito, com os desfalques. O Flamengo não teve o Pedro, o Flamengo não teve o Bruno Henrique, o Ayrton Lucas, o Pulgar, Vene pode me lembrar mais alguém? Fabrício Bruno. Gente, são 5 jogadores que fazem falta em qualquer time do mundo. Então é completamente normal você ter uma oscilação. Quer um exemplo disso? A substituição do Flamengo foi o André, um garoto da base, que entrou, tomou já um cartão amarelo, não conseguiu desempenhar. Em outros momentos, você colocaria quem? O Pedro, você colocaria o Bruno Henrique e o Fluminense poderia subir de produção. Então, o Flamengo poderia subir de produção. Então, o Fluminense amassou no segundo tempo porque se sentiu confortável dentro da partida e o Flamengo não teve válvula de escape, principalmente nas suas trocas. Outro jogador que entrou e que não tinha oportunidade com o Sampaoli e não jogava desde março foi o zagueiro Pablo, que participou do lance de forma negativa. Obviamente ele não queria fazer a falta ali naquele gol do Gabigol, o gol foi até anulado, mas o Pablo é um bom exemplo também, como o Pedrosa disse. Se tivesse o Fabrício Bruno, o Pablo não entraria. Vene, e a situação do Claudinho, alguma novidade? Não tem nenhuma novidade, o Flamengo continua conversando, uma negociação extremamente difícil. O próprio Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, deu entrevista aos jornalistas presentes na CBF. Uma negociação difícil, mas que o Flamengo entende que pode ter sucesso no fim das contas. Inclusive, já mencionei aqui, a qualquer momento a diretoria do Flamengo pode pegar o avião, viajar à Rússia para conversar pessoalmente com o Zenit. Até o momento, aí vocês vão me perguntar assim, beleza, se eles não viajaram, quem está negociando? É o empresário do Claudinho junto à diretoria do Zenit. O que é super normal hoje em dia, no mundo de você fazer as coisas de forma virtual, né? Normal. Em relação ao De La Cruz, muita gente questiona, Vene, por que o Flamengo não paga a multa rescisória, que é 16 milhões de dólares? Tecnicamente falando, eu acho até que vale 16 milhões de dólares o De La Cruz. Dá em torno de 78 milhões de reais. O problema é que o River Plate cobra ainda o valor à vista. Ou seja, é muito difícil. Muito difícil um clube brasileiro chegar e dar 16 milhões. No Pix sem desconto? Esquece, que sem isso, desconto. Gente? Ó, o Vidal fez sua estreia no Atlético Paranaense nesse final de semana e ele polemizou muito na entrevista depois do jogo. Vamos ouvir o que ele falou sobre o Sampaoli. Cadê? No, me siento muy feliz de jugar, siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores, pero nada, quedó atrás, ahora estoy feliz, jugué ahora y espero empezar a jugar de inicio los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en toda mi carrera, que es ser ganado. Achei mala ele, hein, Vene? Eu achei desnecessário, eu trato até como ingratidão, porque o Sampaoli foi um cara que defendeu muito o Vidal lá na Copa América em 2015,
quando o Vidal teve um problema fora das 4 linhas, bateu de carro, chegou a ficar detido, e o Sampaoli bancou o Vidal na permanência da disputa da competição. Inclusive, vale mencionar que a única vez que o Sampaoli foi chamado de burro pela torcida do Flamengo foi no dia 19 de maio contra o Corinthians, quando o Pulgar saiu e o Vidal entrou. Ou seja, o Vidal teve as suas oportunidades, na minha opinião. Eu achei totalmente desnecessário essa declaração dele. O Sampaoli também achou, tratou como ingratidão, mas publicamente o Sampaoli não vai comentar. Os bastidores são esses, Os bastidores são esses. Assim, foi algo lamentável. Eles trataram como lamentável a postura do Vidal, não concordo. Ficaram tristes, inclusive, mas vida que segue, que o Vidal seja feliz no Atlético Paranaense. @SBT Rio, segue a gente lá no Twitter, @SBT Rio Oficial é o nosso Instagram. Vota na nossa enquete de hoje, qual possível reforço pode fazer mais diferença para o Flamengo nessa temporada. Claudinho, De La Cruz ou o elenco já tá pronto? Por hora aí vencendo o Claudinho, vota lá. Você quer votar, ô Vene Casagrande? Eu quero, e eu vou surpreender. O elenco já tá pronto. De La Cruz? Muita gente me pergunta sobre isso, quem você prefere? Eu sempre falo, eu sou apaixonado pelo futebol De La Cruz. E eu sou Assistir o De La Cruz jogar bola com a camisa do River Plate é bom demais. Eu só tenho que ver se ele é casado, velho. Se vai, ele é casado. Eu acho que ele é casado. Procura lá, Uruguaia. Procura lá, ver se ele é casado. Se vai, ele é casado. E você, ô Pedro? Claudinho também, eu adoro o futebol do Acho Claudinho. que o Claudinho é um craque aqui dentro do futebol brasileiro. Ele é um jogador que consegue ser diferente realmente, e principalmente no setor onde o Flamengo é muito dependente do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Então, não tendo um desses dois jogadores que acabam tendo problemas físicos, a idade também está pesando para o próprio Everton, eu já falei aqui que eu acho um gênio, acho que o Claudinho cairia muito bem, né, nessa equipe do Flamengo. Eu também votaria no Claudinho. No caso aqui, eu votaria no elenco já tá pronto. Deixa o Claudinho lá, no Zenit. Você tá com medo, né? Medo não é a palavra. Tá com medo. Cadê o Luiz Castro, que falou que ia tirar o Arrascaeta daqui? Ele tirou o Gustavo, tá tirando o Gustavo Gomes, vocês viram? Amigo, o Arrascaeta, ele pensa na felicidade. Dinheiro não é tudo, não. Entendi. Muito bem. Pô, O cara acabou de lançar doce no Rio. Vai jogar com o Cristiano Ronaldo, cara. Quem é o CR7 ao lado do Arrascaeta atualmente? Ninguém, né, Vinícius? Ninguém. Imagina. Sério, não parou ímpar. Hoje, Arrascaeta ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ele é muito mentiroso, cara. Ué, tu acha que se fosse pra escolher alguém, ó, o Vasco tem que contratar alguém, Arrascaeta ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Vini, você sabe que eu sou fã do futebol do Arrascaeta. Eu tô na resenha, é o CR. Mas o CR7, não sei se é opinião também, gente. Falar nisso, CR7 ditou moda novamente, né? Porque agora tá todo mundo indo pra área. Né? Quando ele foi, ele era louco. Mas tem outra coisa que dita moda também, velho, é dinheiro. Dinheiro. João Guilherme, alguma informação do Claudinho com o Flamengo? Sim, tem informação sim. O Flamengo fez uma proposta, né? Segundo informações do companheiro Carlos Gil, essa proposta em torno de 17 milhões de euros. Os árabes estão interessados em vender o Claudinho diante da vontade do jogador e do que o Flamengo está oferecendo. Então, a negociação está muito bem encaminhada, só falta ajustar o valor, se será realmente 17 milhões de euros, ou se os russos pedirão um pouco mais, e o Flamengo pode chegar até um pouco mais, e a forma de pagamento. Então, a coisa está muito bem encaminhada, e muito provavelmente será anunciado em breve o Claudinho como jogador do Flamengo. E é uma contratação deboche, hein? Que espetáculo, hein? Claudinho, grande jogador, meia, que brilhou no Bragantino, está muito bem jogando lá no Zenit, no futebol russo. Jogador nível de seleção brasileira. E jogando agora no Flamengo, caso ele venha, mantendo o nível de atuação que ele tem, é um cara que tem chances, né, de chegar com tudo lá, né? Então, os russos estão estudando o valor que vão pedir pelo Claudinho, mas a proposta feita pelo Flamengo é uma proposta que agradou. E a chance do Claudinho ser jogador do Flamengo é imensa. O jogador quer, a família dele quer, o Zenit já aceita vender o jogador, gostou do valor, que será combinado com o Flamengo, e os russos estão propensos a fazer negócio. Então,
É isso aí. Marcos Antônio me pergunta aqui, João, quem sai para o Claudinho entrar? Problema do Careca, do Sampaoli. Mas, rapaz, eu acho que vai sobrar para o Everton Ribeiro, né? Eu acho que vai sobrar para o Everton Ribeiro, que é um jogador que, quando tem entrado nos jogos, no segundo tempo, ele tem rendido melhor. Lembrem-se do jogo com o Palmeiras. Então, acho que o Everton ele já não tem mais caixa para o jogo todo, mas ele pode ser muito útil ao longo do jogo. E como o São Paulo muitas vezes gosta de formar um time com muitos jogadores de meio, com 3 meias, ele pode usar uma formação com Alan, Pulgar, Claudinho, Arrascaeta, Gerson e Gabi. Misericórdia. É um timaço, hein, minha gente? É um timaço. Com a chegada do Claudinho, ele vai ficar ainda mais forte e podem vir outros jogadores, podem sair jogadores também. O Matheus França tem proposta aí do Crystal Palace que pode chegar aos 25 milhões de euros, o Chelsea tem interesse nele. O Pedro é sempre um jogador muito comentado aí no mercado da bola, parece que o pessoal lá da Arábia Saudita está de olho no Pedrão. Então vamos aguardar, porque a movimentação será intensa nesse mercado da bola. Então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão está se preparando para trazer os novos reforços e vamos ficar de olho porque Claudinho pode ser anunciado a qualquer momento. O Flamengo já fez uma contraproposta para trazer o jogador e agora é esperar para ver no que vai acontecer. Então, nação, é isso daí. Muito bom dia, obrigado por você estar aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like ajuda demais. Bom dia, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.